Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao DRUcast, o podcast da Dru. E hoje, mais uma vez, gravando aqui da FenaSucro 2024, diretamente do nosso stand aqui na FenaSucro, que a gente, esse ano, resolveu fazer essas gravações diretamente da FenaSucro. Isso tem sido uma experiência muito legal. E hoje, para seguir com essa entrevista que a gente vai fazer, que para mim é muito especial, porque faz parte dessa primeira temporada para falar de ESG, eu convidei o Fábio Ramos, que é o diretor executivo lá da Dru. Fábio, seja muito bem-vindo e obrigado pela presença aí. Boa tarde, Rafa. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço. E hoje eu chamei o Fábio, pedi reforços aqui, para a gente entrevistar e extrair um pouco do conhecimento do Rodrigo Lazzarini, que é Head de Governança, Riscos e Compliance na Ouro Fino. Certo, Rodrigo? É isso aí, Rafa. Obrigado pelo convite. Boa tarde, Fábio. Eu que agradeço a presença, né? A gente tem se espelhado muito na Ouro Fino, a gente fala muito da Ouro Fino, é muito bom. Inclusive, um dos nossos conselheiros faz parte da Ouro Fino e isso é muito legal. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre o conselho e tudo mais. Mas para começar e para introduzir, né, do que a gente vai falar hoje, como muitos sabem, quem acompanhou o DRUcast, a gente falou um pouco sobre ESG. Essa temporada é uma temporada sobre ESG. E a gente falou um pouquinho de cada sigla. E agora nós chegamos na governança. Então nós convidamos o Rodrigo, que é Head de Governança lá na Ouro Fino, para esclarecer e tirar as maiores dúvidas. E aí, Rodrigo, eu queria que você começasse falando para a gente um pouquinho sobre o que é governança corporativa. Né? Quando a gente está falando desse tema, quando a gente fala de uma empresa que quer seguir os critérios ESG e que, né, quer se adequar a esses critérios pensando em ESG, o que é governança corporativa? Rafa, a governança corporativa, se a gente for pensar numa resposta assim, mais de livro, assim, ela é um conjunto de requisitos que uma empresa implementa para buscar ter mais eficiência, transparência e ética nos seus negócios, né? E ela faz isso visando um crescimento, né? Só com um crescimento de uma forma sustentável. Então a governança ela é algo que é muito escalonável a depender do momento da empresa. Né? Uma empresa, uma startup, uma empresa que está começando agora, né? Dificilmente ela vai ter um foco muito grande em governança. Ela vai estar querendo alavancar negócio, gerar receita. O dono da empresa, ele é o CEO, ele é o diretor financeiro, ele é tudo ao mesmo tempo. Então não dá para você ter muito essa conversa de governança naquele momento. Mas a partir de um certo porte, né, e se a empresa visa também dar um passo um pouco maior, aí ela tem que começar a se preocupar em implementar uma governança mais estruturada e começar a ter elementos de uma governança como conselho, como comitês, né? Enfim, ter os papéis e responsabilidades bem definidos. E é um pouco disso que é, no meu entendimento, o conceito de governança corporativa. É a busca do crescimento, mas um crescimento não a qualquer custo, né? De uma forma alinhada aos valores, né? Dos sócios, a valorização do entorno da empresa, onde ela está, né, a sociedade que ela está impactando ali, os seus colaboradores, né, de uma forma mais abrangente. Uma coisa que a gente tem falado muito é sobre sustentabilidade, né? A gente falou em alguns momentos aqui no anterior da temporada, né, nos primeiros episódios, que sustentabilidade não é só abraçar a árvore, né? Muita gente associa a sustentabilidade diretamente ao meio ambiente. E a gente já falou em outros episódios que não é sobre isso. Dá para dizer que sustentabilidade, quando a gente fala de sustentabilidade de uma empresa, a gente está falando da saúde da empresa, é correto afirmar isso? Mas sustentabilidade, de fato, tem a ver com esse bem-estar do negócio? Sim, de certa forma, a sustentabilidade ela visa a saúde da empresa, né? De uma forma mais abrangente. Aí, quando a gente fala nesse sentido, a gente não está pensando só na saúde financeira da empresa, enfim, a gente está pensando assim, como essa empresa, qual o legado que ela vai deixar, de que forma ela impacta o ambiente, a sociedade em que ela está inserida. É uma empresa que daqui a 10, 20, 30 anos, né, ela vai ter evoluído em que caminho, né? E aí um pouco do que eu tinha comentado na resposta anterior, que é aquela visão assim, de crescer, mas de uma forma que isso seja feito dentro de valores e de aspectos relevantes. Porque, um exemplo, né, se a gente pegar uma empresa qualquer, por exemplo, e colocar como uma meta de um CEO o crescimento da receita em 50%, ele vai fazer isso acontecer, mas de que forma isso vai acontecer? Ele pode crescer 50% não pagando imposto, ele pode crescer 50% reduzindo gastos numa área de segurança e saúde dos seus trabalhadores, né?
Então, no contexto de governança, de sustentabilidade dentro da governança, é fazer com que essa empresa esteja saudável a ponto de que esse tipo de coisa não faça parte do seu dia a dia, sabe? Que ela tenha mecanismos para que o crescimento seja direcionado de uma forma mais saudável. E aí eu queria trazer uma pergunta para o Fábio. Fábio, quais são as maiores dificuldades de uma empresa como, por exemplo, a Dru, né? Que é uma empresa de gestão familiar, que nasceu assim e que hoje tem uma governança corporativa que já está se estabelecendo e que quer expandir pensando na sustentabilidade, pensando nos critérios ESG. Quais são os maiores desafios dessas empresas? Rafa, creio que os maiores desafios, ou o maior, seja realmente a cultura, a mudança da cultura. Principalmente numa empresa que começou com uma gestão familiar, como a Dru, partir para uma governança onde os proprietários, como o Rodrigo falou, é o cara que compra, que vende, que é o financeiro que faz tudo, vê que tem que delegar, que tem que profissionalizar, que tem uma pessoa ali que vai fazer esse papel que ele está acostumado a fazer tudo sozinho, né? Então, esse é difícil. Desde a alta gestão, ter a consciência que isso é uma mudança, que toda mudança causa algum desconforto, até a própria operação, média gestão e operação. A mudança de cultura, essas mudanças que a governança promove, eu acho que é o maior desafio para as empresas menores, né? E pergunto para o Rodrigo, né, como ele já está na Ouro Fino, uma empresa há muito tempo que trabalha com governança, uma empresa grande, né, que a gente se espelha em tudo que eles fazem, que são referência realmente. O que você, Rodrigo, enxerga nessas menores empresas e qual de repente a importância que, na sua opinião, tem essas empresas começarem a olhar para ESG e governança, né? Quais os benefícios que ela traz? Nós, como Dru, enxergamos vários benefícios, além de ter a transparência das informações, além de ter uma estrutura bem definida, além de ter uma boa visibilidade para bancos, para fundos de investimento, para fornecedor, para mercado, para cliente, né? Todo mundo que se estrutura de alguma forma, que começa a fazer esse movimento, tem uma visão diferente, né? O mercado olha diferente. Então, eu acho que isso traz alguns ganhos, além dos ganhos internos. Como você enxerga isso? Qual os benefícios que você enxerga numa empresa de pequeno e médio porte que queira começar nessa trajetória de ESG e olhando para a governança? Se você vê benefícios tangíveis para essas empresas implementarem esses processos? Fábio, eu vejo e você listou aí os principais benefícios, né? A empresa, de fato, quando ela implementa a governança, ela se torna mais atrativa para tudo, sabe? Inclusive para pessoas, né? Para recursos que você vai trazer para a empresa, né? Então, o mercado também vai olhar de forma diferente, os clientes vão olhar essa empresa de forma diferente. Então, assim, os benefícios são bem tangíveis, sabe? Eles acontecem, de fato, né? E quando você comentou da cultura, eu acho que esse é um ponto chave, sabe? Porque não é fácil, né, a empresa virar essa chave, né? Eu já fiz, assim, algumas assessorias em empresas familiares que estavam nessa transição e não é simples, porque muitas vezes a gente tem que... você tem a pessoa lá que é o CEO da empresa, que é o dono, né? Então a empresa é muito ele, né? E a partir daquele momento, a gente, naquela época, estava discutindo a implementação de um conselho, por exemplo, né? Então, para essa pessoa, era um desconforto, porque ele ia trazer pessoas, né, de fora da empresa para dar opinião no negócio dele, que ele conhece tão bem, né? Que ele fez crescer tanto daquela forma ali, né? Então, vai um tempo de realmente a pessoa entender, né, que aquilo ali é uma dor mesmo, né? Mas é uma dor para dar um passo um pouco maior. Mas os benefícios são esses que você mencionou, sabe? Você é visto diferente pelos bancos, pelo mercado, pelas pessoas, né? Então, eu acho que é um caminho sem volta, né? Para uma empresa que pretende, né, dar realmente um salto mesmo em crescimento, eu acho que não tem muito outro caminho nesse sentido, não. Alguns clientes nossos, inclusive, quando você vai homologar, né, para fornecer para esses clientes, eles têm um formulário específico, né, de ESG. Quais as ações que a empresa faz de governança, sociais e ambientais. Você tem um ponto a mais ali com esses clientes maiores que já têm essa estrutura, quando você tem essas práticas. Isso também ajuda bastante na questão comercial, né, dos produtos. E realmente esse desafio de soltar, né, vamos fazer um conselho. Puxa, eu sempre tomei as decisões sozinho, agora eu vou levar para uma mesa que os caras não sabem nada do meu negócio e eu vou ter que pedir bênção para os caras para aprovar alguma coisa. Então, realmente é uma mudança. E não só na alta gestão, até na média gestão, né, Rafa? A gente passou por umas mudanças que, como era familiar, o gestor da área, ele se envolvia em tudo, fazia tudo, não olhava... um exemplo, né? Implementou governança, você tem que ter uma governança financeira. Para falar de orçamento, para falar de custo, você não pode gastar mais do que isso. E é
tudo muito novo, né? O cara, pô, peraí, como que eu faço isso? Né? Eu não posso gastar, como que eu faço orçamento? Então, os gestores começam a trabalhar de uma outra forma, um outro skill que ele começa a desenvolver, né? Mais de gestão, realmente, não de execução, como uma empresa pequena, que o cara acaba fazendo tudo. O cara paga, o cara vai lá carregar um caminhão e vai fazer contratação no recursos humanos. Então, definir os papéis, cada um na sua área, executando, com indicadores de desempenho, prestando conta no final do mês. Então, é uma cultura, é um modelo diferente de trabalhar, que traz resultados, mas realmente é difícil de ter as pessoas engajadas, não, mas é difícil das pessoas assimilarem essa mudança muito rápido. Então, é um fator, é um período de maturação, de gradual, né, até todo mundo se engrenar. Sim. Hoje, a Dru já está num estágio, acredito que maduro já, né, nessa governança, mesmo do nosso tamanho, pequenininho, mas a gente já consegue fazer bem a lição de casa. Eu ia dizer isso, eu ia dar um testemunho aqui. Eu tô na Dru há 5 anos, então eu já faço parte aí há muito tempo. Eu comecei, quando cheguei éramos 12, né? Hoje nós somos mais de 100, então acho 110. Então é muito legal porque eu pude acompanhar esse processo desde o começo. Então eu participei da fundação do meu departamento e tô nele desde o começo. E isso que a gente tá, essas dores que a gente de fato passa por elas. E aí o meu testemunho tá nesse lugar de trabalho e é repetição. Assim, esse trabalho, ele é um trabalho de consciência mesmo. Hoje, para mim, a compra, por exemplo, uma solicitação de compra, ela já não começa mais no orçamento, né? Ela começa muito antes, ela começa no planejamento, ela começa lá no começo do ano. Então, é automático. Quando eu penso que eu preciso de algo, eu sei do meu processo. Mas porque o processo tá claro e porque, suamos muito para fazer essa instauração, né? E eu queria puxar um pouquinho do que o Fábio estava falando, você citou o conselho, e aí eu queria perguntar qual é o papel de um conselho dentro de uma governança corporativa. Qual é o papel desses conselheiros e para que esse conselho é instituído? Tudo bem que o nome fala bastante, mas assim, eu imagino que tem algumas miudezas que a gente possa esclarecer. O conselho ele tem um papel de definir a direção da empresa, né? Ele define a estratégia, para onde a empresa vai. O conselho, né, e aí se a gente for pensar naquele ponto que está falando de uma empresa que está crescendo e está querendo, né, implementar a governança. Muitas vezes eles começam com um conselho consultivo, né, que aí é uma forma de vocês se adaptando, criando essa cultura, né? Então os conselheiros eles não têm poder de decisão, mas eles estão ali para assessorar de alguma forma os sócios da empresa, né? E depois isso evolui para um conselho de administração. Agora o conselho de administração que a gente está falando, ele tem esse papel de definir a estratégia da empresa. Uma vez definida a estratégia, ele vai cascatear isso com o presidente, com o CEO, que vai descer isso aí vai descendo isso aí em estratégias para que seja executado nos processos. Então, tudo aquilo que é o caminho da empresa, para onde ela vai crescer via novos produtos, via aquisição, via expansão internacional, como vai, para onde vai. Então, isso tudo é definido no conselho. Aí depois os executivos têm a missão de pegar esse pacote aí e traduzir isso aí em ações que efetivamente vão atender essas metas, né? Perfeito. E nós estamos no primeiro passo. Nosso conselho é consultivo, exatamente nessa transição, né? Para depois constituir um conselho de administração. Então, é exatamente isso que o Rodrigo disse. Conselho consultivo, no nosso caso, ele participa da apresentação de resultados do mês, questiona ou pergunta como está os resultados. Toda estratégia ou qualquer tipo de investimento ou ação estratégica a gente leva para o conselho para ouvir a opinião desses profissionais que estão nos apoiando. Então é realmente no formato de ser consultivo, né? de assessoramento. Uhum. E quando partir para um conselho de administração, aí realmente o Rodrigo falou que aí tem que alçadas, né? Aí tem que submeter a aprovação e a coisa muda um pouquinho de figura. Uhum. Então nós ainda estamos no conselho consultivo. Na hora de encontrar um conselheiro, a gente são relações, elas são um conselheiro é definido por, sei lá, empresas próximas, tem uma fórmula ou não? Cada empresa vai levar aí pro que achar melhor, vamos dizer assim. Não tem uma fórmula, mas o que eu acho que é uma boa prática é ter um pouco mais de diversidade no conselho, sabe? Se uma empresa do ramo financeiro, os seus conselheiros forem todos de instituição financeira, eles vão ter pensamentos muito parecidos ali. Então, o conselho costuma funcionar melhor se você traz pessoas diferentes, que vão trazer competências e skills diferentes. Perfeito. E, óbvio, isso é importante. Da mesma forma que o nosso conselho são 2 conselheiros de ramos totalmente diferentes do nosso. Né? Um é de
metal mecânico, outra de saúde animal. A gente busca também pessoas que tenham uma história profissional, uma vivência importante para poder contribuir. Então, diversidade e também competência e bagagem. Isso é muito importante para o conselho. Não significa que o cara tem que ser... bagagem não fala de tempo de trabalho, mas de experiência, de vivência, de poder contribuir mesmo. Tá? Tem conselheiros hoje com 30 anos de idade, tem conselheiros com 70. Então, isso não define se ele vai ser conselheiro ou não, mas é a diversidade e também como esse profissional pode contribuir. Né? Isso é muito importante. E eu tenho percebido até por conta do trabalho lá na DRU, né, essa aproximação com o conselho traz novas ideias. Eu acho que essa falando assim, talvez pareça meio mas tudo isso aí tá na literatura, que nem você falou. Mas assim, falando da prática, às vezes você não vê, porque você tá ali no teu caminho, né? No nosso caso, nascemos como uma empresa de soluções químicas, apesar de hoje fazermos muitas outras coisas. O grupo tem mais de uma empresa que atua desde transporte até assessoria, mas cada uma dessas empresas tem um know-how. E aí quando a gente senta para dialogar, como a gente já fez, né, mensalmente ali para tratar com os conselheiros, às vezes é uma sacada. É incrível, que é uma mudança de chave. Eu falo, por que eu não olhei para esse lugar? Porque talvez no teu caminho você não olhou para esse detalhe que é uma coisa pequena e que gera uma grande mudança. E acho que isso vem muito dessa diversidade mesmo, de ter alguém que não tá ali incluso no seu dia a dia, não tá preso dentro dessa engrenagem que tá girando já tão redondinho, e aí você não consegue perceber que tem um calinho ali que você já botou, você já tá acostumado, né? Então, essa diversidade é muito boa mesmo, na prática. Isso faz muita diferença. Bastante. Maravilha. E aí, assim, até pra gente ir caminhando pro final desses esclarecimentos, assim, quando a gente tá estabelecendo, imagina que a gente está construindo uma empresa, vamos pensar numa empresa de menor porte. Qual é o momento exato? Eu acho que é difícil de responder isso, mas eu penso assim, empresas que já nascem como, por exemplo, a DRU, que nasceu de uma gestão familiar, qual é o feeling para você perceber, bom, talvez aqui eu precise estruturar e olhar para a governança corporativa? Começa desde o momento onde eu tenho, sei lá, 10 funcionários, né, 10 colaboradores, ou não, eu preciso de uma estrutura mínima. Acho que minha pergunta está mais nisso, assim, qual é a estrutura mínima de uma empresa que quer ter governança corporativa? Eu não sei se é necessário uma estrutura mínima, sabe, mas é necessário um certo amadurecimento do negócio. Como a gente falou, um negócio muito no início, talvez uma governança corporativa robusta, ela vai atrapalhar mais do que ajudar, talvez. Então, assim, existe uma curva de amadurecimento, né? É difícil acertar o ponto ali. Mas o momento é quando os seus sócios, assim, os acionistas, eles estão com um pensamento de buscar um crescimento que não vai acontecer de forma orgânica, ele sabe que eu preciso agora ouvir outras pessoas, eu preciso definir claramente os papéis e responsabilidades, eu preciso começar a pensar num programa de compliance, porque senão eu não vendo naquele mercado, sabe? De repente você vai procurar acessar um mercado que, se você não tiver uma estrutura adequada de compliance, governança, você não é homologado como fornecedor, talvez você não consegue acessar aquele mercado ali. Né? Então, chega numa hora que o próprio negócio vai te empurrar para uma governança, né? Porque se você não fizer, você vai ficar ali, né? Perfeito, a colocação do Rodrigo também concordo, vai depender de como o negócio demanda isso ou não, né? Não precisa ter 1 ou 100 funcionários. Bom, a partir do momento que você sente que você quer crescer, né? Os fundadores, sócios querem crescer, sente a necessidade de começar a estruturar, porque a governança não é simplesmente a governança. Tem alguns processos de governança, por exemplo, definir os processos, definir procedimento, definir fluxo. Isso é uma forma de governança que uma empresa, se ela estiver crescendo e não tiver isso organizado, vai virar uma bagunça, né? Então, a governança também ajuda a organizar a casa. Então, depende do estágio. Eu não preciso implementar uma governança como um todo. Eu posso pegar, vou fazer todas as etapas de processo da governança corporativa, começando gradualmente. Mas quem vai determinar é realmente aonde eu quero chegar, né? Aonde a empresa quer chegar, e ela vai verificar. Para eu chegar lá, do jeito que eu estou, eu não vou conseguir. Eu uso uma frase assim, o que nos trouxe até aqui não é o mesmo que vai nos levar até o objetivo final. Então, se eu quero chegar lá em faturamento determinado, eu vou ter que crescer pessoas, vou ter que crescer produção, e eu não posso crescer desordenadamente. O Rodrigo falou, tem que ter uma sustentabilidade, o negócio tem que ter perspectiva de futuro. Então, aí a partir daí você começa a estruturar. Beleza, vou crescer, quero isso aqui em tanto tempo. O que eu preciso começar a fazer? Aí começa o trabalho de implementação de governança. Não é o número de pessoas, mas é assim, o momento da companhia e onde ela quer chegar.
E exige, né, acho que exige muita maturidade e consciência desse dono mesmo, né? Essa pessoa que tá lá em cima, de olhar e falar, agora eu preciso abrir, eu preciso realmente abrir um pouco a mão, né? Desse controle total, eu preciso de fato abrir e chamar reforços e planejar, né? Exato. Acho que planejamento, sem planejamento não tem como falar, acontece. nem começa essa discussão, né? A gente desliga o microfone e vai embora. E sem essa consciência que você falou, cara, dono, do acionista ali, não vai acontecer, sabe? Se não tivesse esse patrocínio lá de cima, a coisa não acontece. E o comentário que o Fábio fez é bastante importante também, porque se a gente for começar a implementar uma governança agora e olhar o tudo que tem que ser feito, aquilo ali parece a montanha muito alta, sabe? Fica um desafio muito grande. Sim. Então isso pode acontecer de forma mais, né, gradual, né? Isso. Você vai atacando os pontos principais. Depois você não precisa ter um programa muito complexo de governança para o teu negócio, para o teu mercado ali. O limite disso aí é muito grande. Uma empresa de capital aberto, por exemplo, ela tem que divulgar, inclusive, remuneração de diretores. Então, você está preparado para divulgar? Né? Quais são os critérios da remuneração variável, do bônus? Né? Esses critérios estão alinhados, né, com o que se espera daquela empresa ali? Né? Então, é uma jornada, né? Não é um negócio que começa e acaba rápido, é uma jornada de longo prazo. E ela pode ser feita de forma gradativa, como o Fábio comentou, que, na minha visão, é a maneira mais adequada da empresa. Exato. É uma jornada, realmente uma jornada, e não é curta. Né? Não é curta. Não é. Ela não acaba, na verdade. Ela vai. Né? Exato. Conforme a gente tem falado, e eu lembro, por exemplo, no terceiro ano da DRU, nós estabelecemos, não sei se essa é a palavra correta, implementamos a ISO 9001, né? Eu acho que talvez esse tenha sido o nosso... Certificamos, exato. Talvez esse tenha sido o nosso primeiro passo, né? Para esse início dessa organização, assim. Porque, de fato, quando a gente começou a pensar em ISO 9001, todo mundo falou, ai, como faz? Porque parecia... Né? E quando a gente, de fato, certificou, que a gente pôde olhar esses processos. E vocês falando, hoje me faz muito mais sentido do que na época. Olhando quando eu estava lá naquele furacão, organizando todas as coisas, para, de fato... os processos e os procedimentos estarem estabelecidos, hoje eu olho que sem a ISO 9001, que eu acho que foi o nosso primeiro grande passo, hoje a gente não teria metade do que a gente tem, né, escalonado e cascateado, assim, já separadinho por cada departamento, né? Acho que o ISO 9001 foi pra gente, pelo menos, um caminho. Faz sentido? Faz, porque a ISO, ela cria padrões, né? Te obriga a se organizar de alguma forma. Disciplinando. Então, todas as certificações contribuem realmente para esse modelo de governança, sem dúvidas, Rafa. Maravilha. Bom, eu queria muito agradecer o papo. A gente tem feito episódios mais curtos aqui na FenaSucro, porque é um assunto que realmente tem conversa para mais hora aqui, né? Mas como a ideia era justamente a gente apresentar esse conceito geral, eu acho que a gente conseguiu responder bastante coisa aqui e já vou deixar a porta aberta, viu, Rodrigo, para você voltar no futuro, a gente poder fazer um episódio lá no estúdio longo para poder falar de cada um desses desdobramentos. Mas aqui fica meu muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. Como eu disse, a Ouro Fino é de fato um espelho pra gente, então é muito bom ter você aqui com a experiência que você tem falando de governança com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite aí, fico à disposição para qualquer momento vocês precisarem de algum apoio aí. Precisaremos. Obrigado, Rodrigo. E obrigado, Fábio, também. Muito obrigado por aceitar participar aqui do Cast e falar um pouquinho da nossa experiência, né? Dividir um pouco de como foi a nossa jornada na DRU, como tem sido, né? Sim, essa jornada em busca dessa governança. Uma jornada, como o Rodrigo falou, né? Sim. Grande, não acaba nunca. Acaba. Obrigado, Rodrigo, pela presença. É uma honra ter você aqui conosco, contribuindo e esclarecendo um pouquinho as dúvidas e trocando essa ideia. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês. Bom, e para quem escutou a gente aí, se você está escutando a gente no Spotify, você também pode procurar a gente no youtube.com/drugroup, que lá você vai ver as nossas caras, porque a gente, né, passou um perfume, estamos pronto aqui. Então, vocês podem assistir, porque também o Drucast é um videocast. E eu agradeço para quem ficou até aqui. Procurem a Dru nas redes sociais. Sigam o nosso podcast tanto no Spotify ou em outras plataformas de streaming e fiquem atentos porque logo vai começar a nossa temporada de tudo que a gente gravou aqui na FenaSucro sobre outros diversos assuntos, assuntos mais técnicos. A gente falou de RH, de vários assuntos, e a partir desse episódio a gente vai começar a falar de outros assuntos. Por enquanto é isso, muito obrigado pela presença e até a próxima.